A maioria de nós vive em busca de segurança, de conforto. Como seria bom se a nossa vida estivesse sob completo controle, se todos os nossos planos fossem cumpridos, as nossas metas estabelecidas se concretizassem. E de alguma maneira a nossa política, a nossa visão de sociedade, a nossa espiritualidade, as nossas relações são construídas sobre esse olhar, sobre essa necessidade, sobre esse desejo, de modo que eu acredito que a maioria dos nossos desconfortos, das nossas inseguranças, dos nossos medos, vem justamente dessa necessidade que nós vamos alimentando de que a vida seja permanentemente estável, de que tudo esteja sob controle. E o choque de realidade, de dobrar uma curva, de chegar numa esquina, de experimentar determinadas estações da vida, onde você é confrontado com a realidade de que isso é impossível. A perda de uma relação, de um trabalho, de uma condição que parecia eternamente segura, estável, constante, e deixou de ser. Eu me lembro uma vez, eu até comentei uma vez um insight aqui sobre isso. Meu filho tinha 3 anos, mais ou menos isso. A gente estava no elevador do prédio onde morávamos e um senhor entrou junto com a gente no elevador, olhou para mim e para o meu filho e se emocionou e falou assim, mais ou menos assim: olha, aproveite, porque eles crescem muito rápido e chega uma hora que você perde tudo isso. E eu agradeci aquele senhor, saí pensando naquilo e dando razão a ele, como tudo passa muito rápido, como criancinhas, que são nossos filhos, que estão sob nossos cuidados, logo deixam de estar. O meu filho está para fazer 11 anos e eu percebo nitidamente nessa fase de pré-adolescência como aquela dependência, como aquela condição tão boa para os pais, quando o filho levanta a mãozinha falando eu quero colo. Muda para o fato de que ele agora fala eu não quero sair, não, eu não vou passear, eu quero ficar no computador, não, vai você, eu não quero, vamos no parque, vamos nadar, não. E aí você tem que negociar, conversar, as coisas vão mudando, aquilo que parecia eterno, seguro, deixa de ser. Mas não é assim com o nosso corpo, não é assim com a nossa vida. Hoje, na plenitude do nosso vigor, da nossa sabedoria, do nosso intelecto, e amanhã os esquecimentos, o enfraquecimento de corpo, as doenças, a morte nitidamente se aproximando, o envelhecimento que vai nos lembrando de que nada permanece eternamente como é. Uma relação, eu vejo tantas vezes casais que se amam, que estão bem hoje e que amanhã nem se olham, que são inimigos, que estão brigando na justiça, que não se cumprimentam, quando não partem para as vias de fato, quando um não mata o outro. Qual foi o ponto? A fronteira de ruptura, de mudança. E aí eu chego à conclusão de que não há uma fronteira. É um processo. São processos. Nós estamos expostos a processos ininterruptos, constantes, eternos, permanentes. E por andarem de forma tão graduais, tão lentas, poucas vezes a gente percebe que nós estamos envelhecendo, que o mundo está mudando, que aquilo que a gente pensava deixamos de pensar, que os valores não necessariamente são os mesmos, que as importâncias também mudaram, de que a vida não está sob controle, de que hoje é assim, amanhã quem sabe. Enquanto isso, a gente luta para buscar na nossa educação, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa espiritualidade, nas nossas escolhas, naquilo que a gente compra, o sentimento de que a morte não se aproxima, o sentimento de que a vida eternamente será como é, um frame, um instante de uma tarde feliz, e que isso se perpetue nos relacionamentos e nas condições. Quando as coisas não parecem estar boas, a nossa intenção, o nosso trabalho é para que estejam em algum momento e para que neste momento o fluxo se interrompa, a fluidez deixe de ser e a gente se estabilize e estacione eternamente nessa condição. Só que não. A vida não é assim. A vida não é fixa. A vida é impermanente. A vida não está sob nosso controle. A vida é implacável nesse sentido. Ela muda, ela se transforma. O
instante em que nós começamos a nossa conversa, alguns minutos atrás, deixou de ser e já se tornou completamente diferente desse instante. Tudo. Ainda que você não veja claramente na paisagem à sua volta, nas pessoas que você se relaciona, ainda que você se enxergue no espelho daqui a pouco e você não perceba, mas tudo, inclusive você, mudou. Está mudando permanentemente. Só que a gente vive num mundo que vende essa segurança. O político precisa vender para você a sensação de que, se for eleito, ele trabalhará pela segurança de que tudo será eternamente confortável. Nós nos casamos pensando que será assim. Nós temos filhos pensando que será assim. Nós buscamos o nosso trabalho, nós compramos as coisas achando que será assim, mas não é. E você constantemente terá a oportunidade na sua vida de se lembrar que não é. E aqueles que se negam a perceber, na medida em que são expostos a esses confrontos entre a realidade e aquilo que nós gostaríamos que fosse, entram em depressão e se culpam, e se entristecem, se deprimem, se perdem, achando que tudo e todos estão contra ele. Porque o mundo se vende como se fosse possível essa condição eternamente estável. Você vai ver as pessoas sempre sorrindo, os comerciais de televisão, as novelas, os filmes, os seus amigos, todo mundo aparentemente sempre feliz, tudo certo, e parece que é só você, mas não. É uma condição humana, é uma condição existencial, e é uma razão para que assim seja. E essa razão está diretamente ligada à nossa condição humana. Não há desenvolvimento espiritual, não há desenvolvimento de nenhuma natureza quando nós desconsideramos, quando nós deixamos de lado que nós estamos aqui justamente para isso, para aprendermos a amar, para nos desenvolvermos como seres humanos, para nos aprimorarmos na condição de emprestar e de projetar significado às experiências. E é preciso passar por dias frios e dias quentes, por noites, por madrugadas e por manhãs ensolaradas. Há estações, há o verão, a primavera, ao inverno, a infância, a adolescência, a juventude, a meia-idade, a velhice, a aproximação da morte. É preciso que nós lidemos com a morte de quem nós amamos, a perda. É preciso que nós experimentemos dias de prosperidade, de abundância, de riqueza, onde tudo parece feliz, e dias de dificuldade, de instabilidade, onde as coisas parecem que nunca vão melhorar, porque isso nos traz amadurecimento, porque isso nos torna experientes, e a experiência nos melhora como humanos, porque nos remete para a dimensão onde de fato todas as coisas existem e são reais. E não é no político, na religião, na filosofia, no entretenimento, no mundo que nos promete segurança, mas é no desenvolvimento de uma interioridade que cresce com as experiências, porque aprendeu a projetar em cada uma delas significado. Não são as experiências chamadas boas ou más. Não é isso, não é aquilo lá você vai aprender com a dor, não é isso. Mas se eu empresto o significado, independente de qual seja a experiência, ela me transformará em alguém melhor, que transcende esses valores e essa necessidade de ter controle sobre todas as coisas. Eu aprendo que o controle não está em minhas mãos. E na realidade eu deixo de almejar essa condição e necessariamente eu deixo de sofrer por não tê-la. A vida passa, ou melhor, a vida deixa de ser uma eterna busca pela estabilidade, uma eterna corrida atrás do vento, e passa a ser uma caminhada em direção ao aprimoramento de olhar, ao aprofundamento de consciência, ao desenvolvimento da minha humanidade, que precisa das pontuações de alegrias e de tristeza, de luz e de trevas, de subidas e descidas, porque é assim que eu sou interiormente. Eu sou um espírito, eu sou um ser que tem dentro de si o registro, a marca, a percepção da eternidade, vivendo num corpo finito que se dilui todos os dias, que morre a cada instante e que me coloca em constante
sensação, sentimento de ambiguidade, de ambivalência, de ser e deixar de ser, de estar e não estar. Uma alma, um espírito, um eu presente no agora, na única dimensão e no único momento que existe, que é o dia chamado hoje, vivendo também numa esquizofrenia mental, na mente condicionada que constantemente me empurra para o futuro miragem e me puxa para o passado ilusão e me rouba a condição de experimentar no agora, o único momento que existe, sem conflitos, sem ilinearidade, sem contradições. Eu jamais perceberia essa condição existencial, essa dimensão real, onde de fato eu sou chamado a despertar, a ser, a perceber, a me iluminar. Iluminação não tem nada a ver com seres vegetais, seres que andam de braços abertos, com aquela voz e aquela calma, e aquela aparência de mestres sábios acima de todos, quando são cegos guiando cegos. Eu me distancio de tudo aquilo que não demonstra, ou pelo menos tenta não demonstrar humanidade. E na humanidade, contradições, conflitos e linearidades, porque é assim que a vida é. Portanto, se você está vivendo um momento de incertezas, de instabilidade, de depressão, de dúvidas, sentindo que a vida está longe de ser aquilo que gostaria que você fosse, olha, ou aquilo que você gostaria que fosse, alegre-se. É assim comigo, é assim contigo, é assim com aqueles que são sensíveis e perceptíveis com a real condição humana de seres em desenvolvimento, de seres que estão se tornando, que estão caminhando e aprendendo que é na caminhada, que são nos processos que a gente se desenvolve, que a gente se vincula, que a gente aprende. Hoje está difícil, hoje está instável, hoje está frio. Amanhã vai esquentar, amanhã vai deixar de ser, porque se a vida é cheia de mudanças, não há tristezas também que duram para sempre. Portanto, neste momento difícil, não perca a serenidade, a paz, que não precisa de momentos alegres. Esteja em paz. Atravesse os momentos difíceis em pacificação, na certeza de que você sairá deles melhor. Pelo menos essa é a possibilidade, pelo menos essa é a oportunidade que, se você não desperdiçar, daqui a pouco, quando o sol voltar, quando a noite e a madrugada terminar, tudo parecerá mais claro. E você entenderá um pouquinho mais a razão de estar aqui e a grande oportunidade de estar num mundo que não para, num mundo que não é fixo e que felizmente nos chama para essa condição de eterna mudança, de eterna caminhada, de processos de transformação para desenvolvimento da própria humanidade, para que um dia a gente de fato aprenda o real significado de amar. Um grande beijo. Até o próximo.